Tudo o que quero contar para vocês esta noite aconteceu há alguns anos. Para ser mais exato, foi lá por 2014, quando eu tinha 15 anos. Naquela época comecei a notar que no meu quarto, não importava a que horas eu entrasse, dentro sempre estava gelado. Na minha família pensamos que fosse algo relacionado aos meus pais e às minhas duas irmãs, que talvez houvesse alguma entrada de ar além das janelas e que poderia ser isso. Nunca encontramos nada, mas durante alguns meses essa foi a explicação. No entanto, quando já eram dias de calor, não conseguíamos explicar o que poderia estar acontecendo, já que a temperatura nunca se regulava. Sempre fazia frio. Eu precisava dormir bem coberta, inclusive em dias em que lá fora fazia muito calor. Acho que foram uns 4 meses assim, e recapitulando isso agora, foi uma situação que tanto minha família quanto eu acabamos aceitando. Continuei dormindo ali. Me incomodava nos dias frios, mas quando fazia calor era até uma bênção. E passados apenas esses 4 meses de transição de dias frios para um pouco mais quentes, houve uma noite em que eu estava dormindo sozinha. Minhas irmãs mais novas é que dividiam o quarto, mas naquela noite fui acordada pelo som de passos dentro do meu quarto. Soava como se alguém estivesse andando completamente descalço pelo cômodo. Rapidamente pensei em uma das minhas irmãs. Elas não costumavam entrar sem avisar, e sempre batiam na porta. Claro que tínhamos um bom relacionamento, mas já estava tarde e com os olhos fechados perguntei: Lily? Olivia? São os nomes das minhas irmãs e nenhuma das duas me respondeu. Lily? Olivia? Perguntei um pouco mais alto. Mas aqueles passos apenas soaram como se tivessem se afastado. Ouvi a porta do meu quarto se fechando e enfim deixei para lá. Talvez minhas irmãs não tivessem me ouvido ou estivessem de fone de ouvido e eu voltei a dormir. Mas quando acordei de manhã, assim que abri os olhos, vi que na parede do lado esquerdo do meu quarto, numa parte que quase chegava ao teto, havia marcas de pegadas. Ao ver aquilo tão estranho, de primeira pensei que fosse uma brincadeira, porque eram pegadas muito nítidas de pés adultos ao meu ver. Aquilo ia desde a altura da minha cama até quase chegar à parede onde ficava a porta. Era como se alguém tivesse marcado aquilo estando parado em lama ou terra, mas as marcas estavam muito bem definidas na parede. Eu gritei chamando meus pais. Bom, minha mãe porque meu pai com certeza já tinha ido trabalhar. Mamãe chegou depois de alguns minutos perguntando o que eu precisava, e assim que entrou viu aquilo também, porque era algo impossível de disfarçar. Ela disse: Eu ia te perguntar como você tinha feito isso, mas já vi pela sua cara. De quem são esses pés? Eu sinceramente não soube o que responder. Ouvir que minha mãe também não fazia ideia do que era aquilo me perturbou. Ficamos olhando aquelas marcas e mamãe me disse que ia buscar água, sabão e algumas coisas para limpar aquilo. E eu fui me levantando da cama sem tirar os olhos das pegadas. Me troquei e mamãe voltou com tudo. Ela só me pediu ajuda para segurar um banquinho, colocando o pé para ele não balançar. E quando ela começou a esfregar aquelas marcas, o quarto inteiro começou a cheirar a algo tão forte que nós duas saímos do cômodo. O cheiro era muito parecido com xixi de gato, mas muito mais forte, tanto que ardeu em nós duas e fez nossos olhos lacrimejarem. Já tínhamos tido gatos há muitos anos, e aquele cheiro era parecido, mas não era exatamente isso. Era algo muito mais pesado e dava a sensação de que respirar aquilo faria mal. Mamãe me disse para tapar o nariz e não entrar. Ela foi buscar um pano, voltou e colocou no rosto enquanto eu ouvia ela abrir as janelas do meu quarto e continuar esfregando a parede. Mamãe saiu do quarto depois de alguns minutos, não demorou muito, e me disse que, por sorte, as marcas não tinham ficado tão impregnadas. Ela disse que com apenas uma passada conseguiu deixar a parede limpa e que o cheiro foi embora depois que a casa inteira ficou aberta por um tempo. Tinha sido algo muito estranho, claro,
Mas combinamos de perguntar às minhas irmãs e ao meu pai naquela noite se por acaso sabiam algo sobre aquelas pegadas. O único provável responsável, sem dúvida, seria meu pai, pelo tamanho das marcas. Porém, minha mãe e eu concordávamos que ele também não poderia ter feito aquilo. Por que faria algo assim, sujar a parede e ainda por cima com sei lá o que cheirava daquele jeito? Foi um grande mistério naquela tarde. No entanto, já na hora de ir dormir, percebi que o quarto não estava mais frio. Notei isso porque eu já estava acostumada a dormir bem coberta, como contei, até mesmo nos dias quentes. Ao perceber isso, me descobri completamente. Vi que as janelas estavam fechadas e as abri para entrar um pouco de ar. Era a primeira vez em meses que eu deixava de sentir aquele frio horrível no meu quarto. Pensei em ir contar para minha mãe, mas podia esperar até o dia seguinte. E naquela noite dormi muito bem. E assim continuou por alguns dias, e a temperatura do meu quarto melhorou. Já não se sentia aquele frio. Todos notaram, concordaram comigo, e uma tarde, quando voltei da escola, assim que entrei no meu quarto, senti aquele cheiro novamente. Entrei procurando as marcas nas paredes, mas não encontrei. Procurei em todos os lugares. Depois fui perguntar à mamãe, mas ela disse que não sabia de nada. Mesmo assim, ela me acompanhou rapidamente até o quarto. Quando chegamos, o quarto inteiro estava com aquele cheiro. Só que não era como da vez em que ela limpou as pegadas. Era como se viessem rajadas do cheiro, que às vezes sumia e depois voltava. Por isso começamos a tentar localizar a origem. Felizmente meu quarto era grande e não tinha muitas coisas, então não era um caos. Pensamos em 1000 possibilidades que poderiam provocar aquilo, mas mesmo pensando no mais provável, que algo estivesse estragando ali, não fazia sentido. Foi mamãe quem me disse que aquele cheiro era de amônia. Mesmo assim, ela disse que não fazia sentido meu quarto cheirar daquele jeito. Procuramos por todo o quarto e depois de revirarmos o meu guarda-roupa 1000 vezes, que nem tinha tantas coisas, mas de onde o cheiro vinha mais forte, encontramos um par de chinelos de que eu gostava muito. Eu não os usava havia tempo porque eram para épocas de calor e davam chulé. Quando os encontramos no fundo do guarda-roupa, o cheiro era tão forte que não havia dúvida. Vinha deles. Mas não entendam mal, não era cheiro de chulé. Bom, aqui vem a parte mais estranha. Quando pegamos os chinelos, eles estavam quentes. Era como se tivessem ficado ao lado de um aquecedor, de uma churrasqueira ou coisa assim. Não queimavam, mas estavam muito quentes em contraste com todas as outras coisas do guarda-roupa. E quando mamãe os levantou, vimos que embaixo deles havia ficado uma pequena poça daquele líquido que vimos na parede, como lama ou algo assim, que exalava fortemente aquele cheiro. Minha mãe os pegou e não soubemos o que fazer além de colocá-los numa sacola e jogá-los no lixo. E sabem? Eu disse à mamãe naquele momento que, apesar de não entender o que estava acontecendo, não achava que tivessem sido minhas irmãs ou meu pai. E ela disse que também não achava. Jogamos os chinelos fora e, ao lembrarmos de onde eu os tinha comprado, recordamos que eu os havia comprado meses antes em um brechó. Eram usados, mas pareciam inteiros, sem muito uso. Eu os lavei muito bem quando os trouxe, com tudo o que vocês podem imaginar. E depois que nos desfizemos deles, meu quarto nunca mais voltou a ficar frio do nada. Nunca mais sentimos aquele cheiro estranho no quarto. Então, apesar de não termos entendido por que aquilo aconteceu, ainda assim entendemos que aqueles chinelos tinham sido a causa. Eu a conheci em um lugar comum, daqueles em que a gente vai sem esperar nada. Foi ela quem se aproximou primeiro e fez isso com segurança, como se já tivesse decidido que iria falar comigo. Desde aquele momento notei que ela mantinha o controle sem esconder isso.
Perguntou meu nome completo, de onde eu era, se eu morava sozinho ou se alguém me esperava em casa. Eu gostei disso porque ela era direta e não ficava enrolando. Naquele mesmo encontro, ela se ajustou ao meu ritmo, mas sem perder o dela. Propunha coisas simples e concretas: ir tomar um café, caminhar um pouco e sentar em um lugar de onde desse para ver a rua. Não falava de planos para o futuro, nem de promessas. Falava do imediato e, mesmo assim, conseguia me fazer sentir como se já me conhecesse. Ria com facilidade, mas quando eu dizia algo pessoal, o rosto dela ficava sério por alguns segundos, como se estivesse guardando aquilo. Percebi que ela prestava atenção em detalhes que quase ninguém nota. Se eu usava relógio, se minha carteira era velha ou se eu roía as unhas. Não era um olhar de carinho, era o olhar de alguém que observa. Nos dias seguintes, ela me procurou com frequência. Mandava mensagens cedo e também à tarde, sem exagerar, mas de forma constante. Dizia que gostava de me ver, que gostava da maneira como eu falava e que comigo se sentia tranquila. Eu me deixei levar porque a atração era real e porque a forma como ela se aproximava era firme. O que hoje eu vejo claramente é que a maneira dela de se aproximar sempre teve uma ordem. Ela me pediu uma foto para me ter, e quando eu mandava uma, pedia outra, em que desse para ver bem meu rosto e meu pescoço. Pediu uma peça de roupa emprestada, com a desculpa de que gostava do meu cheiro. Poucos dias depois pediu um boné, e também ficou com ele. Quando eu tentava ir à casa dela buscar alguma coisa, ela adiava com naturalidade, como se não fosse importante devolver logo. Eu encarei isso como parte do namoro. Ela não pedia com cara estranha, pedia sorrindo, e eu estava envolvido na empolgação de estar com alguém que parecia decidida comigo. Além disso, ela me fazia sentir escolhido. Dizia que eu não era como os outros, que comigo ela podia construir uma vida. Não dizia isso com drama, dizia como se fosse um fato, e esse tipo de segurança me agradou. Com uma semana saindo juntos, ela me disse que queria que eu conhecesse a família dela. Explicou que a casa ficava afastada e que era melhor ir e voltar no mesmo dia, porque à noite o caminho ficava complicado. Mas falou isso como uma recomendação prática, não como um aviso. Eu fiquei curioso e também um pouco nervoso, mas aceitei. Pensei que era o passo normal quando alguém vai a sério. O trajeto me fez entender que realmente era longe. No começo tudo era normal, com ruas movimentadas, lojas e pessoas. Depois acabaram as ruas asfaltadas, em seguida foram sumindo as casas e no final ficou só terreno cercado, mato e uma estrada de terra que levantava poeirão. Ela ia tranquila, olhando para frente, e quando eu perguntei se ainda faltava muito, respondeu que já estava perto. A entrada era um portão velho e alto, com arame em cima e uma corrente com cadeado. Ela tirou uma chave da bolsa e abriu sem pressa. Isso me chamou a atenção porque não era um cadeado de segurança, como se dissesse. Aqui só entra quem eu quiser. Entrei e vi um terreno amplo, meio descuidado, com quintal de cimento, um corredor com telhado de chapa metálica e uma casa de paredes grossas. Em um canto havia um monte de lenha e em outro um tambor de metal com cinzas e pedaços de madeira queimada. O cheiro era de gordura velha, daquelas usadas para fazer sabão para lavar roupa. Ao entrar na sala, o ambiente mudou ainda mais. Não era uma casa decorada, era uma casa usada para coisas muito específicas. Havia altares, velas pretas, muitas imagens religiosas juntas e outras do diabo com chifres muito assustadoras. Sobre uma mesa vi um crucifixo grande, velas já gastas, um prato com sal e outro com algo preto que parecia carvão moído. Em uma parede havia marcas escuras, como se algo tivesse sido escrito com carvão e depois apagado pela metade. Também vi fitas velhas penduradas em um prego e galhos secos amarrados com barbante. Nada daquilo estava escondido. Ali conheci a família dela. A idosa foi a primeira a sair.
Não andava como alguém derriado, andava firme. Tinha um olhar fixo e as mãos pareciam fortes, com os nós dos dedos marcados. Não se apresentou com simpatia. Reparou nas minhas mãos, no meu pescoço, nas minhas botas e no meu rosto. Depois saiu a outra mulher, a tia. Tinha unhas longas, o cabelo mal arrumado e se aproximou demais. Ela ficou olhando meu braço e depois minha garganta, como se estivesse medindo algo. Mandaram eu me sentar. Minha namorada, que comigo era muito solta, ali ficou mais calada. Ficou de pé perto de mim com as mãos juntas, e quando eu me virava para olhá-la buscando apoio, ela baixava o olhar. A idosa começou a me fazer as mesmas perguntas que ela já tinha feito antes. Meu nome completo, minha idade e todas aquelas informações pessoais que até então eu achava normais. A tia escutava e sorria baixinho, como se gostasse das minhas respostas. Eu respondia por educação, mas conforme as perguntas avançavam, senti que aquilo não era uma visita social. Elas não estavam me conhecendo por carinho. Minha namorada quase não intervinha, e quando a idosa dizia algo, ela se movia rápido para obedecer. Trazia água, ajeitava as cadeiras, abria uma porta no fundo e fechava como se estivesse preparando a casa. No final, a idosa disse que eu ficasse para comer ali mesmo, que já estava tarde para ficar indo e voltando e que assim eu conheceria bem o lugar. Minha namorada tocou meu braço de leve, como para me empurrar a aceitar, e me guiou até um comedor mais ao fundo. Eu caminhei com elas e senti claramente que dentro daquela casa as regras eram delas. A última imagem que ficou na minha cabeça antes de me sentar foi a da tia tirando de uma bolsinha uma chave extra e colocando-a sobre a mesa, como se fossem precisar dela em pouco tempo. Me colocaram para comer como se minha visita já estivesse organizada desde antes. A comida era feijão, arroz e carne em um prato grande no centro. Mas o clima era frio. A idosa movia as coisas, apontava onde colocar o copo, quanto servir e quando trazer mais carne. A tia não tirava de cima de mim aquele olhar de inspeção. Observava minhas mãos, meu pescoço, meu rosto e de vez em quando se inclinava para me olhar de perto sem pedir licença. Minha namorada ficou por perto, mas já não era a mesma da rua. Lá fora falava rápido e ria, mas ali obedecia. Se levantava assim que a idosa levantava a mão, ia buscar água, trazia sal, recolhia os pratos e voltava sem que ninguém precisasse repetir. Às vezes me olhava por um segundo e depois baixava os olhos. Foi naquela mesa que entendi que ela não tinha me levado por vontade própria. Me levou porque mandaram e ela estava cumprindo. A idosa voltou a me perguntar as coisas. Quis saber se eu bebia com frequência, se gostava de virar a noite acordado e outras coisas que eu sinceramente não via sentido, mas respondi o mínimo, tentando manter um tom normal. Só que elas não buscavam conversa, estavam confirmando coisas, e a tia assentia com a cabeça quando ouvia algo que lhe convinha. Em um momento vi a chave extra que a tia tinha deixado sobre a mesa, perto do prato dela. Ela a ajeitou com a unha, como se quisesse garantir que ficasse visível. A idosa viu e não disse nada, mas aquela chave ali me fez pensar em uma coisa só, que eu ia ficar ali mais tempo do que tinha planejado. Me ofereceram uma bebida quente em um copo. Era um líquido escuro, com cheiro forte e um gosto amargo que parecia pau-tenente. A idosa fez um gesto para que eu bebesse. Tomei um gole curto por educação, sem imaginar que aquilo fosse me atingir tão rápido. Poucos minutos depois, comecei a sentir o corpo pesado, como se minha cabeça fosse para trás sozinha e as pernas amolecessem debaixo da mesa. A idosa me indicou que eu me deitasse um pouco para baixar a comida. Minha namorada se aproximou, me pegou pelo braço e me levou até um quarto nos fundos. Caminhei como pude e sentia o chão macio, como se eu afundasse a cada passo. Chegamos a um quarto com uma cama simples e uma cadeira. Ela me ajudou a sentar e depois a deitar.
O rosto dela estava tenso, como se pesasse o que estava fazendo, mas continuou. Saiu e fechou a porta. O tempo se quebrou ali. Fiquei entre o sono e a tontura. Voltei a reagir quando já estava com os pulsos e os tornozelos amarrados com uma corda. A corda apertava de verdade. A cama era dura e o quarto estava quase vazio de objetos. A porta estava fechada com um ferrolho. Tentei me levantar, mas o corpo ainda estava lento, a garganta se fechava e a voz mal saía. Fiquei escutando. Do lado de fora ouviam-se passos no corredor e movimentos no pátio, como quando arrastam madeira ou acomodam coisas pesadas. Entre esses sons dava para ouvir a voz da idosa, falando sem rodeios. Ela disse que eu já tinha entrado por vontade própria, que a moça tinha me trabalhado para me levar até lá, e que naquela noite eu seria entregue como oferenda, em um ritual para o diabo. A tia riu como se aquilo fosse uma conquista. Naquele momento, tudo se encaixou na minha cabeça de uma vez. A urgência tomou conta do meu corpo, mesmo com as mãos ainda tremendo. Comecei a esfregar a corda de um dos pulsos contra uma borda dura da cama, um canto de madeira áspero. Doía muito porque a pele estava rasgando, mas a corda começou a afrouxar. Continuei sem parar, tomando cuidado para não fazer barulho forte. Depois de um tempo, consegui soltar uma mão. Com ela puxei o máximo que pude da outra corda e consegui afrouxar o suficiente para mover o pulso. Fiquei imóvel quando ouvi passos se aproximando do quarto. O ferrolho se mexeu e a tia entrou. Estava com o cabelo tão desarrumado quanto antes e as unhas longas à frente como se fossem ferramentas. Ela se aproximou e me agarrou pelo braço com força. Disse para eu me acalmar, que já estava feito e que minha saída já não dependia de mim. O rosto dela ficou muito perto do meu, cheirava a fumaça e a puro suor. Depois virou em direção à porta, como se fosse sair para avisar. Aproveitei aquele segundo. Meti o ombro e empurrei a porta com força antes que ela conseguisse ajustar o ferrolho direito. E saí. A corda ainda pendia de um dos pulsos e batia na minha mão enquanto eu corria. O corredor era estreito e no chão havia cera derramada, mas seguia em direção aonde entrava mais luz. Ao sair, vi o pátio preparado. Havia velas no chão formando um círculo. Havia um altar improvisado de madeira, uma mesa velha com veladoras e um crucifixo apoiado, além de marcas no chão feitas com carvão. A idosa estava ali, em pé, como se estivesse me esperando. Minha namorada estava de lado, segurando uma bolsa com coisas minhas que reconheci na hora. Ali estava meu boné, meu moletom dobrado e também a foto que eu tinha enviado para ela. A idosa dava instruções sem olhar para mim, como se eu já estivesse resolvido, e minha namorada apertava a bolsa com as duas mãos. A tia saiu atrás de mim e se lançou para me agarrar. Chegou a roçar na minha camisa, mas perdeu o agarre porque eu já corria em direção ao fundo do quintal. Procurei a parte mais baixa do muro nos fundos, onde havia madeira, chapas de metal e um monte de lenha. Subi como pude com o corpo ainda pesado e me joguei. Caí do outro lado do muro com a perna dobrada e o tornozelo ardendo, mas me levantei assim que senti que conseguia apoiar. Continuei correndo com a corda pendurada no pulso, a boca seca e o peito queimando, ouvindo atrás de mim os passos e a voz da tia chamando a idosa, como se já estivessem prontas para me alcançar. Fui pelo mesmo caminho por onde tinha chegado, porque era o único que eu conhecia e porque entrar no mato no escuro seria me perder. A estrada de terra levantava poeira e grudava no olho. A bebida que tinham me dado ainda deixava minha cabeça lenta, como se o corpo quisesse dormir. Fechei a boca, mordendo a língua para ficar bem atento, e continuei cuidando cada passada para não cair. Olhei para trás uma vez e consegui ver a tia perto do muro se movendo rápido, e mais atrás a idosa caminhando sem pressa, como se estivesse acostumada a ver gente correr. Alguns metros à frente apareceu uma casa com a luz acesa. No quintal havia 2 cachorros presos,
Um se levantou e começou a latir assim que me viu, mas a corrente o segurou. Fui direto à porta e bati com a palma aberta várias vezes, até que uma luz se acendeu lá dentro. Abriu um homem já mais velho com uma lanterna na mão e assim que viu meus pulsos marcados e a corda suja de sangue, me colocou para dentro sem perguntar muito. Sentou-me em uma cadeira, trouxe água e perguntou o que tinha acontecido. Expliquei que uma moça tinha me levado a uma casa próxima, que a família dela me amarrou, que estavam preparando um ritual para me entregar como oferenda ao diabo e que eu tinha fugido pulando o muro. Ele ligou para a emergência e passou o endereço. A esposa dele ficou ao lado, olhando minhas mãos, e depois trouxe um pano limpo para pressionar onde a corda tinha ferido a pele. Chegou uma viatura e depois outra. Os policiais entraram, pediram meu nome completo e perguntaram a localização. Eu indiquei o caminho e contei o que tinha conseguido ver. O portão com cadeado, a sala com altares, o pátio com velas e carvão no chão. Em geral, tudo o que havia naquela casa de gente maluca da cabeça. Descrevi a idosa, a tia das unhas longas e a jovem. Insisti na questão da bolsa com minhas coisas, porque isso era fácil de comprovar. Me colocaram em uma viatura para ir apontando o caminho. No trajeto, o tornozelo começou a inchar e o pulso ardia, mas permaneci consciente. Quando chegamos à entrada, o portão estava fechado, igual antes. Os policiais se posicionaram ao redor, um na frente e outros pelos lados, vigiando o terreno. Ouviu-se movimento lá dentro e uma porta batendo. Pediram reforço e esperaram mais viaturas antes de entrar. Quando abriram o portão, a tia tentou sair pela área por onde eu tinha pulado. Eles a alcançaram antes que ela entrasse no terreno. Ela começou a gritar que eu era um ladrão e que eu tinha invadido a casa dela. Mas a farsa caiu quando um policial viu a corda pendurada no meu pulso e quando eu apontei o quarto onde tinham me mantido. Ela foi algemada ali mesmo. A minha ex saiu à frente chorando, tentando se colocar atrás dos policiais como se quisesse parecer protegida. Trazia a bolsa apertada contra o peito e um policial a tomou e revistou. Quando tirou meu boné, meu moletom e depois a foto, ela baixou o olhar e ficou imóvel. A idosa tentou se trancar dentro da casa, mas a retiraram. Caminhava firme, com o mesmo olhar com que me examinou ao chegar, e repetia que aquela casa era dela, como se isso lhe desse permissão para amarrar alguém. Eu entrei com eles apenas para indicar o quarto dos fundos. O ferrolho estava colocado, a cama tinha marcas na madeira e em um canto havia pedaços de corda velha. No quintal as velas estavam pela metade e a mesa improvisada ainda estava lá. Eles tiraram fotos, isolaram o local e pediram que ninguém tocasse em nada. Naquela noite me levaram à Santa Casa. Limparam meus pulsos, examinaram meu tornozelo, colocaram uma faixa e me deram remédio para a dor. No dia seguinte fui depor com calma. Contei como minha ex foi me pedindo coisas minhas desde o início, como insistiu para que eu fosse até lá e como me deram a bebida e acordei amarrado. Nos dias seguintes me chamaram para confirmar dados. Os peritos entraram porque os policiais tinham visto manchas antigas no pátio e áreas remexidas no terreno. Nessa inspeção encontraram restos enterrados e roupas que não eram minhas. Com isso, não houve mais como tratar tudo como um mal-entendido. O processo levou meses. Tive que ir várias vezes assinar e responder perguntas. Fiquei com cicatrizes nos pulsos e o tornozelo demorou a se recuperar. Mudei de região porque tinha medo de encontrar alguém ligado àquela casa. A tia e a idosa ficaram presas desde aquela noite. A minha ex também foi detida, porque me levou, guardou minhas coisas e participou do confinamento. No fim, houve sentença. Aquela família de bruxas deixou de estar solta, e eu nunca mais as vi.
Começo dizendo que o tema do paranormal nunca foi algo presente na minha vida. Eu nunca consumia conteúdo desse tipo, então tudo isso foi uma surpresa completa para mim. E falo de uma vez há vários anos, quando eu ainda morava com meus pais e meu irmão, 3 anos mais velho do que eu. Eu tinha 17 anos naquela época, e de repente um dia ele acorda e chega ao meu quarto me dizendo: "Ei, para de ficar me jogando isso, ou pelo menos joga com dinheiro." Meu irmão jogou uma carteira na minha cama, a qual eu não demorei nada para identificar, porque assim que a peguei percebi que era a minha. Essa carteira era de couro, tinha gravado uma rosa nos cantos e parecia antiga, pois cheirava muito a couro velho. Eu não tinha ideia do que meu irmão estava fazendo com ela, pois não fazia sentido que aquela carteira tivesse saído da minha bolsa. Com meu irmão, eu nunca tive problemas dele pegar minhas coisas ou dinheiro. Na verdade, era certo o que ele disse. Eu não estava com dinheiro. Podia ser qualquer coisa, talvez ela tivesse caído e ele a encontrou jogada por aí. Não dei muita importância ao que ele disse e segui meu dia. No entanto, na manhã seguinte, minha mãe foi ao meu quarto para me perguntar sobre uma escova que eu tinha pegado emprestada na noite anterior. Eu estava me levantando para ir à escola e quando entreguei a escova, ela me disse: "Ah, espera aí." Ela foi até o quarto dela, voltou e estendendo a mão, me entregou minha carteira. "Toma. Ontem à noite acho que você entrou no quarto ou algo assim, porque ouvi quando uma coisa caiu no chão, e como escutei isso meio dormindo, pensei que você tivesse apanhado. Vê se toma cuidado para não deixar cair na rua." Era minha carteira, a mesma, pois eu só tinha aquela de couro. No entanto, eu não era sonâmbula nem nada parecido para tê-la deixado jogada no quarto dela. Na verdade, eu nem sequer tinha ido ao quarto dos meus pais, já que eu nunca entrava lá quando íamos dormir. E eu continuei justificando que talvez eu a tivesse deixado jogada, mas em 2 ocasiões seguidas não fazia sentido. Mas o que eu podia pensar? Nada lógico vinha à minha mente, então segui com o meu dia. Passou um dia sem novidades, até que uma noite meu irmão foi ao meu quarto quando eu já estava prestes a dormir. Devo dizer que eu sempre saía com minha carteira, porque nela eu guardava meus documentos e também não era de perder coisas. Ele vinha do banheiro, tinha acabado de tomar banho e enquanto secava a cabeça com a toalha, me entregou minha carteira. "Como você fez isso? Jogou pela janela ou o quê?" Eu não tinha ideia do que ele estava falando. Ele me deu a carteira que estava secando com a toalha dele. Por sorte, não molhou completamente. Eu disse que não podia ser, que eu estava deitada fazia tempo e a janela ficava do lado de fora, no 2º andar. Por que eu faria algo assim? Ele me disse que estava tomando banho e que a carteira caiu na cabeça dele, e acrescentou que, pensando bem, aquela carteira não podia ter entrado pela janela, já que ele a mantinha fechada naquele momento. Então, de onde saiu? Foi ele quem me disse que não tinha ouvido a porta se abrir, já que ele sempre a fechava com chave. Acho que todos fazíamos isso, menos o papai. Talvez fosse meu pai, era o único a quem não tinha acontecido nada relacionado à carteira, mas eu também não entendia por que faria isso, justamente com a minha carteira, da qual nunca faltou nada. Ela só desaparecia sem que eu percebesse, aparecia em circunstâncias estranhas, ou então me era devolvida assim. Eu não conseguia pensar nisso de outra forma. Não compreendia por que aquilo estava acontecendo. Eu já tinha aquela carteira havia alguns meses, desde que minha mãe me deu de presente, e nunca tinha acontecido nada estranho. Por que agora isso estava acontecendo? Também não era como se, pensando seja lá o que fosse, pudéssemos chegar a alguma conclusão. Eu não queria jogá-la fora, sentia que não era um problema da carteira em si. Mas meu irmão dizia que sim, porque me falou que sabia de onde minha mãe tinha tirado aquela carteira e me perguntou: "Quer que eu te diga ou você tem medo?" A forma como ele fez essa pergunta me deixou um pouco nervosa. Sempre fui muito medrosa, desde criança.
No entanto, naquele momento, a curiosidade falou mais alto. Ao que ele se referia? Então eu disse que sim, que por favor me contasse. Há alguns meses, lembra que faleceu a dona Inês? Aquela que morava logo ali na esquina com a filha? Então a filha dela esteve vendendo algumas coisas da senhora. Mamãe comprou algumas dessas coisas, inclusive a carteira. Não acho que seja isso. Só lembro de onde veio e me dá um certo arrepio. Naquele momento, nós dois ficamos olhando para a carteira. Para mim não fazia sentido, mas depois daquela conversa com meu irmão, eu já não tinha tanta certeza. Então combinamos de perguntar à mamãe, mas antes ficamos conversando sobre isso, dizendo que mamãe ia nos achar dois loucos. Quando estávamos saindo do quarto, minha mãe solta um grito desde o quarto dela. Lá ouvimos meu pai falando em voz alta, perguntando o que tinha acontecido. Em seguida, ouvimos minha mãe se levantar, porque escutamos os passos descalços dela andando apressada e eles saíram do quarto. Mamãe estava com um vestido na mão. Quando a encontramos no corredor, perguntamos o que estava acontecendo. Ela parecia assustada. Eu nunca tinha visto minha mãe com aquela expressão. Ela só nos disse para deixarmos ela passar, porque estávamos bloqueando o corredor. Quando abrimos caminho, ela saiu de casa com o vestido na mão e, segundos depois, voltou sem ele. Ela me perguntou pela minha carteira. Eu disse que estava no meu quarto. Com a impressão do momento, eu nem lembrava mais do que íamos dizer, porque mamãe parecia realmente assustada. Ela me pediu a carteira, eu fui buscar e tirei minhas coisas de dentro, porque ela disse que iria se desfazer dela, já que aquilo tinha pertencido à dona Inês. Foi então que meu pai disse: "Sua mãe acabou de levar um susto." Eu acredito nela. Achei que vi algo pelo canto do olho quando ela começou a me sacudir, tentando me acordar, dizendo que o vestido da dona Inês estava flutuando perto da porta. Eu disse para sua mãe que ela estava imaginando coisas e que voltasse a dormir. Mas quando ela gritou, que eu sei que vocês ouviram, ao levantar o olhar eu só vi o vestido cair no chão. Mamãe nos contou enquanto tirava minhas coisas da carteira, que não era a primeira vez que via aquele vestido em um lugar diferente de onde ela guardava as roupas. Ela disse que começou a ligar os fatos da carteira com a coisa do vestido. Mamãe também nos contou que outra vizinha, muito amiga dela, ouviu minha mãe contar as coisas estranhas que estavam acontecendo com o vestido. Ela então disse que com ela também vinham acontecendo coisas parecidas desde que ela tinha comprado uns brincos da filha da dona Inês. Ela dizia que à noite, no lugar onde colocava os brincos, depois de apagar tudo, ouvia como se mãos estivessem mexendo ali, entre todos os brincos, joias e algumas pulseiras que guardava no mesmo porta-joias. Porém, quando acendia a luz, nunca via nada. Tudo foi jogado fora e nunca mais voltou a acontecer nada estranho relacionado a isso. Eu tinha 10 anos quando isso aconteceu. Minha mãe tinha ido fazer compras naquele dia e perguntou se eu queria ir junto. Eu me lembro de ter feito um escândalo enorme dizendo que não queria ir. Era uma tarde quente e ensolarada, e tudo o que eu queria era ficar em casa e arremessar a bola de basquete na rua. Eu disse a ela que nada de ruim aconteceria e que ela só ficaria fora por algumas horas. No fim, ela cedeu e me deixou ficar. Assim que ela saiu da garagem com o carro, eu peguei a velha bola de basquete na garagem e comecei a arremessar na rua, onde tínhamos uma cesta montada. Fiquei jogando por um tempo, fingindo que estava perdendo por um ponto e que precisava acertar um arremesso no estouro do cronômetro. Eu já estava suando um pouco de tanto correr para lá e para cá e em certo momento parei para recuperar o fôlego. Fiquei quicando a bola distraidamente enquanto olhava em volta pelo bairro, tentando respirar melhor.
Foi então que olhei em direção à casa. Na janela do andar de cima, alguém estava me encarando. No começo era apenas uma sombra atrás do vidro, como se alguém estivesse parado longe da luz do sol. Eu encarei por um bom segundo ou dois, até que a forma se mexeu levemente e eu percebi que não era algum tipo de truque da luz. Havia alguém ali naquela janela olhando para a rua. Ninguém da minha família deveria estar em casa. Minha irmã estava na faculdade, meu pai estava no trabalho e minha mãe estava do outro lado da cidade fazendo compras. Eu deixei a bola de basquete cair sem nem perceber. Aquela janela era o quarto da minha irmã. As persianas estavam meio abertas e a figura estava logo atrás delas. Eu digo figura porque era só isso que eu conseguia ver. Nenhuma característica identificável. Eu não sabia o que mais fazer além de correr para dentro e ver quem estava em casa. Corri pela lateral da casa e passei pelo portão do quintal dos fundos. Entrei correndo e bati a porta atrás de mim. Gritei escada acima, perguntando quem estava em casa. Minha voz falhou enquanto eu gritava. Não ouvi nada por um momento. Então uma voz respondeu lá de cima. Thomas, sobe aqui. Não era a minha mãe, não era a minha irmã e não era o meu pai. Era mais grave do que qualquer uma das vozes deles, mas não grave como a de um adulto tentando parecer assustador. Soava como alguém tentando parecer normal. Eu não cheguei nem perto da escada. Corri direto pela casa, peguei o telefone fixo que ficava no balcão da cozinha e disparei para fora o mais rápido que consegui. Liguei para minha mãe e disse que tinha alguém dentro da casa e ela não acreditou em mim no começo. Ela disse que aquilo não era coisa para se brincar e falou que já estava quase terminando as compras. Mas eu comecei praticamente a chorar ao telefone, dizendo que não estava brincando. Disse que tinha ouvido alguém chamar meu nome lá de dentro e que essa pessoa estava na janela de cima. Ela finalmente acreditou quando eu comecei a soluçar e implorar para que ela voltasse para casa. Ela disse que estava saindo da loja naquele exato momento. Depois que desligou, ela deve ter ligado para a polícia, porque uma viatura chegou ao mesmo tempo em que o carro da minha mãe entrou na garagem. Ela correu até mim perguntando onde eu tinha visto a pessoa. Eu apontei para a janela do andar de cima. Os policiais entraram primeiro. Minha mãe entrou logo depois de 1 ou 2 minutos. Eu fiquei do lado de fora. Eu não queria voltar lá para dentro. Por 10 minutos eu apenas fiquei ali, encarando a janela de cima. Ninguém apareceu nela novamente. Eventualmente, um dos policiais saiu e me disse que era seguro entrar. Eu entrei e apontei para o quarto lá em cima onde eu tinha visto o homem. Eles checaram os armários embaixo da cama e atrás da cômoda. Eles até verificaram o sótão. Conferiram todos os cômodos da casa e não encontraram ninguém. Depois que a polícia foi embora, minha mãe começou a agir de forma desconfiada novamente. Ela disse que acreditava em mim, mas dava para perceber que não acreditava totalmente. Como uma boa mãe latina, ela disse que se descobrisse que eu estava inventando, eu iria apanhar por assustá-la e desperdiçar o tempo da polícia. Eu continuei dizendo que não estava mentindo. Ela continuava dizendo que sabia disso, mas a voz dela dizia outra coisa. Naquela noite tive dificuldade para dormir. Fiquei pensando naquela voz e naquela sombra atrás das persianas. Mas, eventualmente, fiquei cansado o suficiente para adormecer. Eu não sei que horas eram quando acordei. Ainda estava escuro e no começo achei que tinha acordado de um pesadelo. Mas então ouvi alguma coisa no meu quarto, só alta o suficiente para me acordar. Sentei na cama. Meus olhos ainda estavam se acostumando com a escuridão, mas eu conseguia ver os contornos do quarto. Eu via a cômoda, a porta do armário entreaberta, as prateleiras e do outro lado do quarto, não muito longe da minha cama. Eu vi outra coisa. Era uma forma desconhecida. Uma forma alta e escura, completamente parada. Por um segundo,
Achei que estivesse imaginando, mas então o menor movimento me fez perceber o que era. Era uma pessoa. Uma pessoa adulta, em pé dentro do meu quarto. Eu não tive nem tempo de respirar. Eu simplesmente gritei. Assim que eu gritei, a figura se moveu rápido. Ela atravessou meu quarto em 2 passos. Agarrou a janela, deslizou para abrir e pulou para fora. Ouvi os pés do homem aterrissarem na pequena cobertura logo abaixo da janela. Meus pais invadiram o quarto assim que eu gritei. Meu pai correu direto para a janela e olhou para fora. Em seguida, desceu correndo e saiu pela porta dos fundos para tentar encontrar quem quer que fosse. Ele voltou alguns minutos depois, sem fôlego. Ficava balançando a cabeça e dizendo que não tinha visto ninguém. Eles chamaram a polícia de novo, mas dessa vez foi mais para registrar outro boletim de ocorrência e para os policiais vasculharem a área. Não sabemos quanto tempo ele ficou dentro da casa. Tudo o que sei é que ele esteve lá durante o dia, tempo suficiente para saber o meu nome, e estava me observando da janela do quarto da minha irmã. Ou então ele entrou e saiu da casa pelo meu quarto, escalando aquela cobertura embaixo da janela. De qualquer forma, ele esteve no meu quarto enquanto eu dormia, parado ali no escuro. Quem sabe o que mais ele fez enquanto esteve na casa? Essa é a parte mais assustadora.